Olá, sombrios! Passando rapidinho para pedir a vocês que deixem seu like, compartilhem o vídeo e, se não é inscrito, se inscreva. Gosta do nosso conteúdo e deseja ajudar o canal? Clica no botão de valeu e contribua com o que seu coração desejar. Ou seja membro, faça parte do clube de canais, veja qual categoria é mais confortável para você. Sem mais prosa, vamos para o conto. Houve um silêncio mortal que pairava sobre a fazenda, como um véu de tensão. O ar estava pesado, quase sufocante, como se a própria natureza estivesse segurando a respiração, aguardando o início do caos. Aragão permanecia imóvel em seu escritório, o telefone agora abandonado sobre a mesa. Ele se sentia como uma presa encurralada, à espera do inevitável. Então, de repente ele veio, explosivo, implacável, inevitável. O primeiro som a romper o silêncio foi um tiro, ecoando pela noite como um trovão. Os vigias, sempre preparados para lidar com ladrões ou predadores comuns, tinham agora suas armas apontadas para a escuridão. Mas o que enfrentavam não era comum. Em seguida vieram os gritos desesperados e os rosnados bestiais. Os cães da fazenda, animais treinados para proteger o território com uma confiança feroz, estavam agora em um frenesi. Seus latidos se misturavam a rosnados de puro pavor, como se soubessem que estavam diante de algo além de sua compreensão, algo que ultrapassava os limites da razão. O som era ensurdecedor, uma cacofonia de medo e violência que se espalhava pelas terras como um aviso para todos que ousassem ouvir. Porém, não demorou muito para que os latidos fossem substituídos por ganidos de dor. Um a um, os cães eram silenciados, os sons de lutas ferozes se extinguindo no vazio. O eco de suas mortes pairava na noite como uma sentença, uma prova de que o que estava vindo não deixaria sobreviventes. Aragão ouvia tudo de dentro do escritório, cada tiro, cada grito e cada rosnado penetrando fundo em sua mente. Ele imaginava os cães caindo um após o outro, incapazes de deter a força que avançava contra eles. Ele pensou em seus vigias, homens que haviam jurado proteger a fazenda, agora provavelmente enfrentando o mesmo destino. Seus pensamentos foram interrompidos por um som diferente. Ele podia sentir a fera correndo em círculos ao redor da casa. As passadas pesadas sacudiam o chão, fazendo os vidros da janela vibrarem em sincronia com os batimentos frenéticos de seu coração. Cada movimento da criatura parecia mais próximo, mais ameaçador, como se estivesse brincando com ele, saboreando o momento antes do ataque. O horror tomou conta de sua mente, uma sombra que o envolvia por completo. Mas Aragão sabia que não podia ceder ao pânico. Não agora. A sensação de impotência crescia a cada segundo, esmagadora, mas não havia tempo para se entregar ao medo. Ele tinha um casal de filhos para proteger. Luiz, seu filho mais velho, era seu orgulho e braço direito na fazenda. Aos 22 anos, Luiz mostrou a determinação e coragem que Aragão valorizava acima de tudo. Em momentos como este, ele sabia que poderia contar com o filho para enfrentar qualquer ameaça. Quando o caos explodiu do lado de fora, Luiz foi arrancado de seu sono por um tumulto ensurdecedor. Ele se levantou em um salto, o coração disparado enquanto vestia suas roupas às pressas. Cada som ecoava como um aviso, inflamando seu instinto de proteção. Ele não sabia o que estava acontecendo, mas o terror parecia impregnado no ar, um prenúncio de que algo terrível estava à espreita. Ao abrir a porta do quarto, Luiz deparou-se com sua mãe e Júlia, descendo as escadas apressadas.
Ele deu alguns passos em direção à porta principal, mas antes que pudesse alcançá-la, Aragão surgiu à sua frente como uma muralha. O semblante de seu pai era duro, os olhos estreitos em um misto de medo e determinação, que Luís raramente vira. "Ninguém sai de casa", decretou Aragão, sua voz grave carregada de uma urgência inabalável. "Não temos como enfrentar o que está lá fora. Vamos reforçar as entradas e nos armar. Se aquela coisa entrar, lutaremos juntos, até o último homem se for necessário." Luís parou, encarando o pai. As palavras o atingiram como um golpe. Aragão, o homem que sempre parecia ter o controle absoluto, estava visivelmente abalado. O que ou quem estava lá fora para fazer seu pai hesitar? "Pai, o que está acontecendo? O que é essa coisa?" Luís perguntou, o tom mais baixo, mas cheio de tensão. Aragão respirou fundo, os olhos faiscando. "Não importa o que importa é que estamos juntos nisso. Vamos proteger nossa família, custe o que custar." Mesmo confuso e com a adrenalina correndo em suas veias, Luís percebeu que não era o momento para discutir. Ele assentiu com firmeza, pegando a espingarda que seu pai lhe entregou. Enquanto isso, Júlia, com os olhos arregalados e a respiração ofegante, lutava para processar a realidade aterradora ao seu redor. O som dos rosnados lá fora fazia seu coração martelar no peito, mas ao mesmo tempo uma determinação fria começava a se formar. Desde cedo fora ensinada a atirar e a se defender, a ser forte. Agora essa força era a única coisa que poderia mantê-los vivos. A jovem agarrou a espingarda com firmeza, os dedos pressionando o cabo com força suficiente para fazer os nós dos dedos esbranquicerem. Suas mãos tremiam levemente, mas ela respirou fundo, tentando controlar o pânico que ameaçava dominá-la. Não havia espaço para hesitação. Se aquela coisa entrasse, Júlia sabia que precisaria estar pronta para agir, não importa o quão aterrorizante fosse. Sua mãe, parada ao lado, nunca havia segurado uma arma em toda a vida. Agora, olhando para os filhos, sentia um misto de medo e orgulho. Luís, com expressão tensa e postura protetora, parecia a imagem do pai. Júlia, por outro lado, exibia uma coragem silenciosa, que a fazia parecer mais velha do que realmente era. O pensamento de ver seus filhos enfrentando a criatura lá fora fazia seu coração doer, mas ela sabia que não podia fraquejar. Mesmo sem uma arma em mãos, ela permaneceu próxima, silenciosa, mas vigilante. Seus olhos se moviam de uma janela para a outra, acompanhando os sons vindos do lado de fora e torcendo para que a fortaleza improvisada fosse suficiente para segurá-los. Aragão, por outro lado, sentia o peso da responsabilidade esmagando como nunca antes. Ele sabia exatamente o que estava lá fora. Aquilo que rondava sua casa não era apenas uma fera. Era uma força de vingança, uma entidade moldada pelas ações cruéis de seu passado. Cada batida de seu coração parecia um martelo batendo em sua consciência, um lembrete doloroso de seus pecados. Ele tentou afastar as lembranças, mas elas vieram com força. O dia do massacre, as ordens frias que ele deu, o fogo consumindo o cafezal, enquanto os gritos de desespero dos ciganos ecoavam pela noite. Agora os gritos de seus próprios peões, que estavam sendo silenciados lá fora, pareciam um reflexo aterrorizante do que ele mesmo causara anos atrás. Era como se o passado tivesse retornado para cobrar sua dívida, e a criatura que rondava sua casa fosse a materialização dessa vingança inevitável. Enquanto reforçavam as janelas e trancavam as portas, a tensão dentro de casa crescia a cada segundo. Aragão comandava os filhos e a esposa com uma voz firme, mas por trás de cada palavra estava o terror de um homem que sabia que poderia ser sua última noite. Ele tentou se convencer de que havia uma chance que poderia proteger sua família, mas o uivo que ressoava lá fora
parecia zombar de sua esperança. Cada prego martelado, cada tranca fechada era apenas mais um pequeno atraso no que ele temia ser inevitável. O silêncio era interrompido apenas pelos sons vindos de fora. Tiros espaçados, gritos que se tornavam cada vez mais curtos e os rosnados bestiais que preenchiam o ar como um prenúncio de carnificina. Dentro da casa, cada som parecia aumentar o peso da tensão. Aragão sentia o medo apertar seu peito, mas algo mais começava a emergir por baixo desse terror. Uma mistura amarga de desespero e resignação. Ele sabia que aquela noite não terminaria sem sangue, e o pavor de que fosse o sangue de sua própria família a manchar o chão tornava sua respiração pesada e irregular. Com tudo pronto, eles se posicionaram, as armas firmes em suas mãos, mas o peso psicológico quase insuportável. O silêncio voltou a reinar por um breve instante, mas não era reconfortante. Era o tipo de silêncio que precede uma tempestade. A tensão era quase palpável. Cada um dos membros da família em alerta máximo, com os olhos atentos às sombras dançantes na escuridão além das janelas. Eles não precisavam dizer nada. Cada um sabia o que estava em jogo e entendia que quando o confronto começasse, não haveria espaço para hesitações. E o confronto era inevitável. E cada fibra de seus corpos dizia que a ira que os aguardava lá fora estava prestes a se manifestar. Não havia para onde correr, e o que quer que viesse a seguir seria enfrentado com a força que lhes restava, ou com suas vidas. Os gritos dos peões do lado de fora foram se tornando cada vez mais aleatórios, espaçados, como se a resistência deles estivesse sendo esmagada de forma implacável. Aragão, ao lado de sua família, sentia-se paralisado, os nervos à flor da pele, enquanto cada som do lado de fora parecia anunciar o inevitável. De repente, o som surdo de algo pesado batendo contra a janela ecoou pela casa. O primeiro baque fez todos saltarem de susto. O segundo foi mais forte, seguindo de um som úmido e nauseante que fez o estômago de Aragão revirar. Logo o sangue começou a escorrer pelos vidros das janelas, manchando-os de vermelho, como se a própria noite estivesse sangrando. O terror nos rostos dos seus filhos e esposa era palpável, como se cada gota que pingava do lado de fora estivesse corroendo a sanidade deles. Então, o horror atingiu um novo ápice. Com um estrondo ensurdecedor, uma das janelas explodiu em pedaços. Fragmentos de vidros foram arremessados pela sala, cintilando sob a luz fraca, enquanto algo pesado aterrissava com um baque seco no chão de madeira. Júlia soltou um grito sufocado, recuando instintivamente enquanto sua mãe levou as mãos trêmulas à boca, tentando conter o pânico que a consumia. A cabeça do capataz de Aragão rolou lentamente pelo chão até parar aos pés da jovem. Os olhos que, em vida, eram duros e calculistas, agora estavam vidrados, fixos no vazio da morte, um reflexo grotesco do destino que aguardava todos ali. Sangue ainda pingava do pescoço decepado, formando uma poça que se espalhava pelo chão de tábuas. O cheiro metálico de ferro invadiu a sala, preenchendo cada canto com sua presença opressiva. Os gritos de puro terror ecoaram pelo ambiente, misturando-se ao som das batidas aceleradas dos corações e ao silêncio cruel do lado de fora, como se a fera estivesse saboreando o impacto de sua mensagem antes de atacar novamente. As mulheres gritavam, suas vozes cortando o ar como facas afiadas, enquanto Aragão e Luís, os dois homens da casa, tentavam desesperadamente manter a sanidade. Luís lutava para manter a compostura, mas suas mãos tremiam e ele sentia o pânico crescer em ondas avassaladoras, ameaçando engoli-lo por completo. Aragão, por outro lado, pareceu paralisado, como se o peso de cada decisão que o trouxera até aquele momento
o esmagasse por dentro. O terror apertava seu coração como um punho cruel, deixando-o atordoado. Contudo, ele sabia que não tinha tempo para ceder ao desespero. Foi então que uma voz animalesca irrompeu do outro lado, ecoando pela noite como uma sentença de morte. Aquelas palavras carregadas de ódio e vingança cortaram o caos e o medo como uma lâmina afiada. Que a mesma morte chegue para você e seus descendentes, e para todos os que lhe ajudaram com isso. Que o sangue derramado aqui clame por justiça a você, seus filhos e os filhos de seus filhos, até que não haja mais nenhum de vocês na terra. A voz reverberou como um trovão, gelando o sangue de todos na casa. Júlia apertou a espingarda contra o peito, o olhar fixo na porta, enquanto sua mãe caiu de joelhos soluçando de puro terror. Luís sentiu as pernas fraquejarem, mas se forçou a se manter firme, mesmo com o coração batendo freneticamente. Aragão fechou os olhos por um instante, sentindo cada palavra como uma faca enterrada em sua alma. Ele sabia naquele momento que não havia saída, não havia redenção. Aquela criatura, aquele ser consumido por justiça selvagem, não iria parar até que sua maldição fosse cumprida. Aquelas palavras antigas, proferidas por Constantin antes de ter sua cabeça cortada pelo pai de Coutinho, durante o massacre há 30 anos atrás. Palavras carregadas de uma maldição e ódio profundos, ditas por uma boca que ele acreditava estar morta e silenciada para sempre. Mas agora, essas palavras retornavam para assombrá-lo, para reivindicar o que ele tomara, para exigir o pagamento pelo sangue derramado. Seu coração pesava no peito como uma pedra. Ele sabia naquele momento que sua ganância, sua crueldade, sua sede insaciável por poder havia selado o destino de sua família. As palavras de maldição eram implacáveis, e ele podia sentir o peso delas como uma sentença que pairava sobre sua cabeça, como uma lâmina afiada prestes a cair. A morte não viria apenas para ele, mas para seus filhos, para os filhos de seus filhos, até que o nome Aragão fosse erradicado da face da terra. A culpa densa e sufocante o envolvia, mas não havia como voltar atrás. Ele havia selado o destino deles há muito tempo e agora estava pagando o preço. Ele olhou para sua esposa e filhos, seus olhos arregalados de pavor, e sentiu uma pontada de culpa devastadora. O horror estava diante deles e a justiça, com suas garras afiadas, não mostraria piedade. O som de passos pesados e garras arranhando a madeira do lado de fora trouxe Aragão de volta à realidade. O predador estava se aproximando. A noite antes tão silenciosa, agora parecia vibrar com o peso do que estava prestes a acontecer, e a escuridão que se aproximava parecia engolir o que restava de sua esperança. Tudo o que ele podia fazer era esperar pelo inevitável, sabendo que a morte chegaria de forma cruel e implacável, assim como ele havia sido. A casa que antes era o símbolo de sua riqueza e poder, agora era apenas uma prisão, onde o horror se infiltrava em cada canto, onde o sangue dos inocentes cobrava seu preço. Cada suspiro parecia ser o último. O fim estava mais próximo do que ele jamais imaginara. E ele sentia o peso da inevitabilidade se aproximando, como uma tempestade prestes a desabar sobre todos. Então, com um estrondo ensurdecedor, Christian derrubou a porta da casa com uma força brutal. O impacto reverberando pela estrutura da casa e ressoando nos corações dos que estavam dentro. A madeira estilhaçada espalhava-se pelo chão, enquanto ele cruzava o limiar. Sua presença era imponente e aterradora, uma sombra de morte encarnada em forma bestial. Os olhos vermelhos como brasas de Christian varreram o ambiente, fixando-se nas figuras trêmulas à sua frente. A respiração pesada e entrecortada
acompanhada por um rosnado baixo e contínuo, ecoava no silêncio, amplificando o terror que tomava conta da família. A fera agora diante deles não era mais uma figura distante, mas uma manifestação do próprio pesadelo que Aragão havia criado. O sangue do capataz ainda tingia o chão, como uma lembrança cruel do que estava prestes a acontecer. Christian avançava e o pavor era palpável, sufocando o ar dentro da casa. Os olhos de Christian estavam cheios de fúria, mas também de uma dor ancestral, uma ferida aberta que jamais cicatrizara. Ele via diante de si 3 inocentes, assim como sua própria família fora. Eles não tinham culpa direta, mas eram descendentes do homem que ceifara a vida de seu pai, de sua irmã, e que permitira que sua mãe fosse despedaçada por feras e depois consumida pelas chamas. Naquela noite ele demonstraria a mesma piedade que Aragão demonstrou para com sua família. Nenhuma. Mas Aragão seria o último a morrer. Antes disso ele assistiria impotente, enquanto seu precioso legado, o cafezal, fosse consumido pelo fogo. Luís, reunindo o pouco de coragem que tinha, ergueu sua arma. Seus dedos tremiam enquanto ele engatilhava a espingarda, a visão do monstro à sua frente quase o paralisando. Com um grito de desespero, ele apertou o gatilho, disparando contra Christian. O som do tiro cortou o ar, mas foi como se o impacto tivesse sido absorvido por uma parede invisível. Júlia, em um impulso desesperado, seguiu o irmão, suas mãos pálidas disparando mais tiros em pânico, mas as balas pareciam insignificantes contra a pele endurecida da besta. O som das balas ricocheteando e se alojando nas paredes soou como um sino de sua sentença, um eco cruel da impotência deles diante de uma força além de sua compreensão. Christian não se moveu, nem mesmo uma reação de dor ou raiva. Apenas um olhar fixo e profundo, como se olhasse diretamente para as almas de cada um deles. Ele avançou, os passos pesados e implacáveis, e a casa, agora cheia de pânico, parecia desmoronar ao redor deles. O terror que sentiram não vinha apenas do monstro à sua frente, mas também do peso das próprias ações, da condenação que havia sido selada muito antes daquela noite. Com a velocidade sobrenatural, Christian os alcançou. Suas garras se fecharam em torno dos pescoços dos jovens, levantando-os do chão como se fossem bonecos de pano. Seus olhos, antes cheios de medo, agora estavam vidrados em choque e dor. Em um movimento rápido e implacável, ele quebrou os pescoços de ambos. Os corpos sem vida desabaram no chão, com o baque seco, e o som foi como um golpe final extinguindo os últimos resquícios de esperança. Os sonhos e promessas da juventude foram desfeitos em segundos, evaporando no ar saturado de sangue e horror. O grito da esposa de Aragão ecoou pela casa, um som de puro terror que cortou o silêncio como uma lâmina. Mas foi rapidamente sufocado quando Christian se voltou para ela. Seus olhos vermelhos e impiedosos encontraram os dela por um breve instante, e naquele momento ela soube que sua vida estava por um fio. Com um movimento casual, Christian usou sua garra e cortou sua garganta. O sangue jorrou quente, manchando o chão e as paredes, enquanto ela tentava em vão agarrar a ferida e conter o sangramento. Seu olhar de pavor permaneceu fixo no vazio, até que sua força se esvaiu e seu corpo tombou, imóvel ao lado dos filhos. Aragão, testemunhando o massacre de sua família, caiu de joelhos. Lágrimas quentes escorriam por seu rosto, marcado pelo tempo, misturando-se ao suor frio que cobria sua pele. Ele balbuciava, repetindo uma frase como um mantra desesperado. Me perdoe, me perdoe, me perdoe. As palavras saíam trêmulas, vazias como se ele soubesse que o perdão nunca viria. Cada sílaba parecia ser engolida pelo peso do silêncio mortal ao redor, pela culpa que esmagava seu peito como uma âncora.
Aragão estava sozinho agora, cercado pelos cadáveres daqueles que amava, condenado a encarar o horror de suas escolhas. Ele ergueu os olhos para Christian, mas não viu piedade, apenas a promessa sombria de uma justiça cruel que ele não podia escapar. Christian se aproximou lentamente, seus olhos sem piedade fixos no homem ajoelhado. Ele agarrou Aragão pela cabeça, suas garras afiadas perfurando a pele e desenhando finos rastros de sangue. Sem esforço, arrastou para fora de casa, como se carregasse um peso morto. Aragão tentou resistir, mas sua força era inútil diante da criatura que personificava o terror e a justiça sombria. O medo e o arrependimento se refletiam em seus olhos arregalados, enquanto lágrimas escorriam por seu rosto marcado pelo desespero. Chegando ao cafezal, Christian parou. Ele ergueu Aragão no ar, obrigando-o a encarar o campo que fora símbolo de sua riqueza e orgulho, mas que agora se tornaria o cenário de sua ruína final. A humilhação e o pavor tomaram conta de Aragão, enquanto o monstro murmurava palavras em um dialeto cigano antigo. Cada sílaba carregava um peso sobrenatural, impregnado com uma maldição e justiça. O ar ao redor ficou denso, quase sufocante, vibrando com uma energia sombria e implacável. No instante, as chamas começaram a nascer do solo, rastejando como serpentes famintas antes de explodirem em labaredas que se erguiam furiosas, iluminando a noite com um brilho infernal. O fogo avançava rapidamente, consumindo o cafezal, com a mesma voracidade que as chamas de outrora consumiram o sítio de Corisco. As labaredas dançavam ao vento, criando um espetáculo cruel de destruição, enquanto o crepitar das chamas ecoava como uma sinfonia de vingança. Christian voltou-se para Aragão e com um golpe brutal rasgou seu peito, ferindo-o gravemente antes de lançá-lo sem cerimônia no meio do inferno ardente. O homem gritou, sua voz carregada de dor e desespero enquanto o fogo o envolvia. Os gritos se tornaram cada vez mais fracos, até que foram silenciados pelo rugido das chamas vorazes. A única coisa que restou foi o cheiro de carne queimada e o brilho hipnótico do fogo que consumia tudo em seu caminho. Christian permaneceu imóvel por alguns instantes, observando as chamas devorarem o legado de Aragão e selarem seu destino. O brilho do fogo refletiu em seus olhos, mas não havia satisfação, apenas um vazio profundo e impenetrável. A vingança estava completa, mas a dor que o consumia não havia se dissipado. Sem olhar para trás, ele se virou e correu para a escuridão da mata. Seus passos logo desapareceram no silêncio da noite, deixando para trás cinzas e ruínas, como uma marca indelével de sua justiça e de sua dor eterna.